Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que tem a honra hoje de receber a deputada estadual Patrícia Bezerra, do PSDB, ela que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou, se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. A deputada, que também foi vereadora em São Paulo por 2 mandatos, foi secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania também da Prefeitura de São Paulo. Ela é psicóloga de formação. Deputada, queria agradecer a sua presença aqui no dessa entrevista, ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado, para a nossa convidada, dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Obrigada, Edgar. Obrigada à população de Suzano e a todos os internautas que nos acompanham nesse fim de tarde. É um prazer também estar aqui sendo convidada por vocês e compartilhar dessas informações de saúde que são tão importantes e tão pertinentes nos dias de hoje. Tá certo. Deputada, tem bastante assunto para a gente tratar aqui, vamos ver se o tempo vai dar tempo para a gente falar bastante coisa aqui. Mas eu queria que a senhora já começasse informando para o nosso internauta o que é a Comissão de Saúde da Assembleia, o que ela faz, as atribuições dela, só para o nosso internauta situar a importância que tem essa comissão em São Paulo, aqui no estado. Bom, a Comissão de Saúde tem toda a responsabilidade de cuidar de todos os temas relativos à saúde do estado de São Paulo, de discutir as pautas relativos a hospitais do estado, aos atendimentos prestados pelos hospitais do estado, pelas unidades de saúde do estado, as patologias específicas que estão sendo atendidas ou não, as questões relativas, por exemplo, a particularidades como câncer, como autismo, todas essas, o funcionamento da saúde do estado é tratado pela Comissão de Saúde, e os usuários do sistema de saúde do SUS também remetem os problemas de atendimento à comissão, por e-mail, por telefone, e a gente também verifica se isso está acontecendo, vai a campo também para ver, por exemplo, está com problema na Santa Casa. A gente vai verificar, vai em loco também verificar na cidade se aquilo está acontecendo ou não. Então, todas essas atribuições são pertinentes, atinentes à Comissão de Saúde. E também fazer também a interface entre a Secretaria de Saúde e o usuário. Vocês se reúnem quantas vezes por semanalmente? Uma vez por semana? Isso. Quantos membros são da comissão? São 9 membros. 9 membros. Bom, eu queria que a senhora falasse então da questão da distribuição da vacina em São Paulo. É claro que a comissão com certeza está acompanhando a distribuição da vacina. E já começamos emendando também outra pergunta em relação à orientação que o Ministério da Saúde deu de não vacinar os adolescentes. Como que a comissão recebe essa notícia? Que tipo de orientação pode ser dada para a população? Bom, a gente está com um nível de vacinação no estado de São Paulo que está acima da média nacional, né? Nós já estamos com mais de 90% da população do estado vacinada, né? A gente está tendo aí com a primeira dose, isso, com a primeira dose, sim. Vai ter essa questão da terceira dose para a população idosa, por conta do questionamento que foi feito a respeito da Coronavac. Então, por uma questão de segurança, vai se dar a terceira dose para a população idosa, e já começou a se fazer isso. A gente tem que fazer também a menção, Edgar, que tem que reconhecer o esforço que foi feito pelo governador do estado. Se a gente não tivesse tido o esforço do governador do estado desde o primeiro momento, em relação à questão da vacina, a população brasileira não teria recebido vacina, né? A gente teve uma negação, uma postura negacionista do governo federal desde o início, o que atrasou a gente pelo menos em 6 meses, 8 meses, no que diz respeito à compra de vacina, e teve uma letargia nesse momento. Se o governador do estado, se o governador João Dória não tivesse tido a postura que ele teve, né, de se posicionar frente ao problema, de ter a energia que ele teve, de ser proativo e de buscar recursos e de negociar a questão da vacina, a gente
teria aí pelo menos 11 meses de atraso na vacinação. Então, se a gente teve o sistema de vacinação na velocidade que a gente teve, a gente deve isso ao governador do estado, João Dória. A gente tem hoje uma população vacinada, com vacinação eficiente. Por exemplo, quem tomou a vacina da AstraZeneca e da Pfizer, já tem uma imunidade, mesmo na primeira dose, de mais de 70%, né? Por conta de ter o vírus inoculado sido vacinado. Então, mesmo que tenha sido a primeira dose só, ela já tem uma imunização muito mais acima do que aquilo que é das outras fabricantes. Então, assim, mesmo sendo uma primeira dose, ela já é muito eficaz. Então, coloca a gente também num outro patamar de vacinação. Você pode ver que os Estados Unidos já está tendo um problema com a Delta que a gente não está tendo, né? A Delta não chegou para nós, por conta daquilo que a gente está tendo também de imunização e de efeito de imunização. A gente não está tendo a mesma resposta à cepa Delta que os americanos estão tendo. Então, tudo isso é uma questão de política que foi realizada pelo nosso governo de estado, e não por uma política de contingência que teve no governo federal. Então, a gente está bem no sentido de vacinação, perto e comparativamente a outros estados. Penso eu, a opinião aqui da presidente da Comissão de Saúde. A questão da vacinação, o recuo da vacinação das crianças. Toda vez, Edgar, que existe um questionamento a respeito de uma conduta, você tem que fazer um recuo, né? Se não existe um consenso, você tem que fazer um recuo. Então, o governador acerta em fazer um recuo, porque não existe um consenso a respeito de, olha, tem que imunizar o adolescente, tem que imunizar a partir de certa idade. Então, se não tem um consenso da ciência, que ele sempre evoca a ciência, ele sempre fala, olha, tem que ouvir os cientistas, tem que ouvir a ciência. Então, se não tem um consenso, então dá uma recuada, vamos esperar o que vai ser dito, e a hora que tiver uma resposta mais firme, mais consolidada a respeito da opinião, aí sim evolui no sentido de imunizar, e foi isso que aconteceu. Existe um grupo de cientistas que diz sim, imuniza, e tem outro que fala assim, não imuniza porque existe um risco. Então, está se esperando chegar num consenso para ver se vale a pena correr o risco ou não. Então, esse momento é sensato fazer o recuo. Certo. A comissão, com certeza, tem ouvido o secretário estadual de saúde. Com certeza. Convocou ele algumas vezes. Sim. Que tipo de informações que vocês têm recebido em relação O doutor Jean é sempre muito solícito, ele é sempre muito presente. Inclusive, ele vai estar com a gente agora no dia 5 de outubro, para fazer a prestação de conta, que isso não só é exigido pelo regimento, mas mesmo sem a exigência do regimento, ele está sempre prestando auxílio à comissão, se reúne com os técnicos da comissão também, para estar colocando essas coisas ao par do conhecimento da comissão. Então, tecnicamente, ele também concorda com a medida que está sendo adotada e está esperando também essas decisões que são acima dele também, né, para dar sequência à imunização dos adolescentes. Sobre a taxa de ocupação de leitos que tem caído bastante no estado, né? Qual a informação que a comissão tem recebido, né, nesse assunto? É exatamente isso. Está caindo, né? Graças a Deus está caindo. A gente tem uma queda cada vez mais substantiva da questão dos leitos no estado como um todo, né? Não existe hoje, Edgar, uma cidade que está falando assim, não, essa cidade é preocupante, não, está se estabilizando como um todo. Mesmo a região de Araraquara, que era antes um problema, né, a cidade de Rio Preto, né, que era também um problema, se estabilizou como um todo, foram tomadas medidas que foram enérgicas, e isso também teve um funcionamento, funcionou as medidas que foram tomadas, enérgicas, impopulares, infelizmente, mas funcionou, né? E o fato da gente não ter essa cepa contaminando aqui, não é um problema novo, uma nova variante que esteja realmente trazendo uma nova contaminação,
também tem contribuído para que os indicadores caiam. E também a questão da vacinação, que faz toda a diferença, né? E ao contrário dos Estados Unidos, o nosso nicho de não vacinantes, né? Porque eles têm lá uma comunidade de não vacinantes que é muito substantiva, né? Que são os trumpistas, que são... A nossa comunidade de não vacinantes tem sido cada vez menor, né? Eles têm se rendido à vacina, então tem se tornado também cada vez mais incipiente esse número de pessoas, e isso também contribui muito para que a contaminação diminua e também o número de leitos se ocupe. Então, cada vez mais a gente vai se ocupando das doenças que ficaram em stand-by, vamos dizer assim, né? Porque a questão renal ficou em stand-by, a questão de cardiopatia ficou em stand-by, outras patologias que estão acontecendo, não deixaram de acontecer. As consultas né? seletivas, né? Exatamente, as consultas seletivas. Ninguém deixou de ser cardiopata, ninguém deixou de ser doente renal crônico, ninguém deixou de ter AVC por conta da Covid, ninguém deixou de ter outras doenças em virtude da Covid. E isso ficou acumulado no sistema de saúde, né? Então, a gente está conseguindo cuidar dessas patologias, ocupar os leitos com essas patologias, podendo tratar esses pacientes por conta dos leitos desocupados. Deputada, eu estou olhando para a senhora, olhando para o celular, não é falta de educação, é que imagina, Edgar, fica tranquilo. Está passando algumas perguntas, estou acompanhando aqui. Bom, a senhora é psicóloga de formação, né? Sim. E muita gente ficou sabendo que a senhora ia vir aqui e fez essa pergunta em relação ao pós-Covid, né? E na pandemia muita gente teve que ficar em casa e tem a questão da saúde mental, né? Como que é tratado isso, a senhora como psicóloga? Existe algum projeto já que a senhora... a comissão está acompanhando, com certeza deve estar acompanhando. Como que está essa questão de atendimento ao paciente no Estado? Na verdade, assim, a parte da comissão, Edgar, eu estou acompanhando para e passo isso por conta da minha formação e por conta da preocupação que eu tenho particularmente com isso como parlamentar, né? Desde a Câmara Municipal de São Paulo. A saúde mental já era um problema antes da pandemia, né? Já era uma questão muito séria que acometia os servidores da rede. Para você ter uma ideia, na rede de saúde e de educação da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, a gente já tinha um absenteísmo que flutuava entre 30% a 40% dos colaboradores em virtude de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dos servidores, que em sua maioria são mulheres, né? Que aí tem um acúmulo de 4 funções, né? Porque a gente ainda vive num país que tem uma cultura patriarcal, um machismo, e não divide tarefas, não divide funções. Então a mulher acumula cada vez mais uma carga e não tem como dividir, e isso sobrecarrega demais a mulher. Então, por conta disso, já tinha um absenteísmo. Elas entravam na caixa e ficavam afastadas, e isso gerava um problema muito grande emocional. Não bastasse isso, Edgar, vem a pandemia. Esses servidores, sobretudo na questão da saúde, entram num sistema de praticamente internato dentro do atendimento, né? Eles vão para hospitais de Covid, nos covidários, ficam meses enfurnados dentro dos hospitais, porque para não ter contato com os familiares e contaminar os familiares, eles não saem dos hospitais, né? E aí se instaura um sistema de estafa física, com estafa emocional, com sobrecarga emocional, com a questão do afastamento da família, né? E uma sobrecarga emocional gigante, uma demanda de todos os aspectos, e você tem também um agravamento de uma saúde mental que já podia estar comprometida. Então, o que a gente fez em virtude disso, Edgar? A gente apresentou um projeto de lei para que os servidores da saúde tivessem prioridade no atendimento
em relação à saúde mental. Porque a gente cuida muito do usuário, a gente cuida muito da população. E é legítimo cuidar da população, é nossa obrigação cuidar da população. Só que a gente esquece de cuidar de quem cuida. Como que eu vou cuidar da população sem garantir a qualidade de vida de quem cuida da população? Sem cuidar do médico que cuida da população, sem cuidar do enfermeiro que cuida da população, sem cuidar do servente que está limpando o hospital que cuida da população. Né? Então, assim, isso é sine qua non que eu faça. Então, para que garanta a prioridade no atendimento do colaborador da saúde que atende a população. Eu preciso cuidar dessa pessoa como a joia da coroa. Então, é isso que propõe o projeto de lei, para que ele seja priorizado no atendimento na rede de atenção de saúde mental do Estado. Então, assim, ele vai ser priorizado a saúde mental dele, a assistência psicossocial. Então, assim, ele vai passar pela rede de atendimento, vai ser triado pelo psicólogo, pelo assistente social, vai ser tratado na triagem na amnésia pelo psicólogo, vai ver se ele fazer uma entrevista e dar o diagnóstico correto. Hoje no Brasil, Edgar, nós somos 22 milhões de deprimidos. É a cidade inteira de São Paulo e uma parte da região metropolitana. Isso porque são as pessoas que passaram em consulta e foram diagnosticadas. Fora as pessoas que estão com depressão e não sabem que estão com depressão, que não foram no médico. São 22 milhões de pessoas que tiveram diagnóstico de depressão. Isso é muito grave. E a rede estadual de psicólogos praticamente não dá conta, né, de tanta gente assim. É fato. A gente tem que também incrementar essa rede, Edgar, você tem toda a razão. Né? Eu preciso incrementar essa rede, isso também a gente está prevendo no projeto, né, para que a gente tenha mais qualidade nessa rede de atendimento, para que a gente tenha mais... para que essa rede realmente funcione como rede, né? Eu tenho que ter o psicólogo, eu tenho que ter o psiquiatra. Muita gente tem muito preconceito ainda, Edgar. Nós estamos no século XXI e a pessoa fala, eu não vou passar com psicólogo. Psicólogo é para louco. Gente, da onde se tirou que psicólogo é para louco? O dia que cada um fizer uma terapia, não para de fazer nunca mais. Porque a melhor coisa que existe é fazer uma terapia. Todo mundo devia fazer terapia. Devia ter o direito a acesso a uma terapia. Então tem que passar pelo terapeuta, fazer um diagnóstico preciso e, em havendo um diagnóstico de depressão, é necessário, Edgar, não existe tratar depressão com terapias alternativas. Depressão é necessário ter um apoio e um atendimento com psiquiatra. Por quê? Quimicamente, quando você tem depressão, quimicamente você deixa de produzir hormônios que são importantes e imprescindíveis para que você tenha bom humor, para que você tenha alegria, que são a serotonina e a dopamina. Isso é produzido quimicamente, não é produzido de outra forma. Isso é produzido no sistema límbico, secretado no intestino, e isso é químico. Quando você deixa de produzir, a única forma que você tem de repor isso é através de medicação. Então, por um tempo, você vai ter que usar medicação para repor esse hormônio. Patrícia, eu vou usar o remédio para o resto da vida? Claro que não. Vai ser por um tempo. Mas por um tempo você vai precisar do remédio para repor quimicamente. Enquanto isso, você vai fazer a terapia. Você vai fazer um esporte. O esporte é extremamente necessário, Edgar. Porque quando você faz o esporte, você já deve ter escutado isso também, as pessoas que são endorfinadas quando correm, né? Que produzem, a endorfina também é produzida, um dos hormônios também da alegria. Então, assim, você vai fazendo outros tipos de atividade que vão produzir esses hormônios. Mas enquanto você está no pó, você precisa produzir isso de uma forma química.
Então, assim, esses tratamentos que são feitos na rede são necessários. Envolver a família é extremamente necessário, porque a família precisa saber como que ela cuida de um depressivo, porque tem graus de depressão. Tem a depressão que é leve e tem a depressão que é profunda. E a depressão profunda, ela é séria. A depressão profunda, ela pode levar esse sujeito, essa pessoa, a uma ideação suicida, como a gente tem visto. E não sei se você sabe, Edgar, assim, o Brasil é o segundo país em suicídio de adolescente no mundo. A gente só perde para Nova Zelândia. Então eu não posso deixar um servidor, uma pessoa, mesmo um adulto, à mercê de uma depressão severa. Porque se eu deixar, o pior acontece. A gente está no Setembro Amarelo, inclusive. E exatamente né? É importante isso. essa campanha, né? Até eu queria que a senhora falasse um pouco da importância dessa campanha para quem está nos ouvindo. Com agora. certeza. Ela é super relevante, né? As pessoas costumam falar, Edgar, quantas vezes eu ouvi, né? Ah, depressão. Depressão é falta do que fazer. É a pessoa desocupada. Nunca tive depressão na vida. É falta de um tanque de roupa suja para lavar. De jeito nenhum, Edgar. Depressão é uma doença, né? A grande maioria das pessoas pode ter essa doença. Ela é séria. Ela é muito séria. Como eu falei para você, hoje 22 milhões de brasileiros têm diagnóstico de depressão. Ninguém deseja ter depressão na vida, porque ela é trágica, ela é dramática. E ela necessita ter cuidados muito especiais, né? Uma das coisas que a gente tem no projeto também é treinamento da rede para identificar os traços de uma pessoa deprimida, né? Para você poder ter alerta, sobretudo na questão da educação, porque o mesmo projeto a gente também escreveu para a rede de educação, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem a depressão hoje, a depressão maior, que é a depressão grave, a mais séria, no caso, por exemplo, de um adolescente, de uma criança, e o que aconteceu também na pandemia, Edgar, que é muito preocupante. Uma criança, por exemplo, a criança estava acostumada a ir para a escola, conviver com os amigos na escola, conviver com os professores. De final de semana ele via os avós, eles desciam no prédio para jogar bola com os colegas. Ele perdeu todos esses vínculos. E muitas das crianças não entenderam nada que estava acontecendo. Não podia mais sair de casa, começou a usar isso aqui. Ô mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? O que aconteceu? E isso gerou uma angústia, gerou várias faltas, gerou um monte de quebra de vínculo, gerou ansiedade e gerou depressão. E os estudiosos psiquiatras dizem que o impacto que a gente teve desses 2 anos vão durar, no mínimo, 10 anos vão reverberar de problemas de saúde mental nas crianças e nos adultos. Mais que nas crianças, é preciso ter uma atenção maior, por conta da questão do suicídio. Então, se eu tenho em casa uma criança ou um adolescente, Edgar, que tinha um comportamento extremamente expansivo, que não fazia xixi na cama, daqui a pouco retroagiu no comportamento, volta a fazer xixi na cama, era expansiva, começa a se retrair, só fica no quarto, não interage mais com ninguém, fica na penumbra, né? Daqui a pouco tá ouvindo música que é só down, música triste, música que é deprimente. Você tem que começar a prestar atenção. Começa com automutilação, isso também é muito sério. Tá um calor, como fez aqui no dia de hoje, tá de moletom, de blusa de manga comprida. Aí você começa a observar que tá de blusa de manga comprida todo dia de verão. Pera um pouquinho, tá acontecendo alguma coisa errada. Começa a observar na hora que sai do banho.
Eu tenho que estar atento. Aí a hora que você vai ver que saiu do banho, o braço tá cortado. Um assunto bem sério, né? É muito sério. E a família tem que estar atenta, como a senhora disse, né? Tem que prestar muita atenção. O apoio médico e psicológico também inclui os policiais também, também, né? inclui os policiais. Vão ser incluídos nesse projeto, porque, né? Eles também tiveram muita demanda, eles foram muito... A profissão em si deles já é muito pesada, Edgar, já é muito pesada. E nesse contexto, eles também foram muito demandados, muito exigidos, né? Por conta da situação em si, né, de fazer vistoria, para ver se estava todo mundo em isolamento, para ver se estava todo mundo cumprindo a sua função, né, se expondo mais do que as outras pessoas. E naquele momento não tinha vacina, né, saindo não sabendo se ia voltar contaminado ou não. Então tiveram uma exposição maior também, e por conta disso é necessário também ter um cuidado maior com os policiais, para também tratar essas demandas de saúde mental. Acho que tem uma pergunta que o pessoal fez aqui, passou, deixa eu ver se eu recupero aqui, é sobre a recuperação do ano letivo, né? A senhora acredita que o ano letivo, durante a pandemia, ele está perdido? Como que se recupera esse ano, apesar aí do esforço do Estado e das prefeituras também de ter um ensino híbrido, um pouco de remoto, um pouco presencial, agora que está voltando? Eu acho que o prejuízo é incontestável, né? Não adianta a gente fingir que não aconteceu, né? Se você for juntar a questão da variante aí, de uma mudança brusca de um ensino presencial para um ensino virtual, uma preparação que aconteceu a toque de caixa, né? Que os professores tiveram que se adaptar, os alunos tiveram que se adaptar, muitos equipamentos não funcionaram. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, sem preparação. Esse choque que teve cultural também e emocional nas crianças, nos próprios professores. Isso é irrecuperável. Não adianta a gente falar que porque não é irrecuperável. Então, isso vai ter que ser medido, avaliado, a partir do momento que as coisas voltarem ao normal, Edgar. Agora não dá para fazer avaliação, né? Mas que teve perda, tiveram. E assim, não adianta falar que não teve. Tivemos, né? E gente, não tem como falar que, assim, nós vivemos um momento de crise sanitária mundial e que com certeza a gente perderia muita coisa. Perdemos. E isso perto do que foi perdido, de quase 600 mil vidas, vamos combinar, não é nada. Paciência. Se a gente vai ter que recuperar isso em 4 anos, 6 anos... Estar vivo não é pouca coisa hoje, exatamente. Né? Que a gente recupere. Mas a gente sobreviveu. Né? A gente sobreviveu. É que nem sair do Holocausto e falar assim, nossa, quantos anos eu perdi de escola? É mais ou menos a gente está perguntando isso. Verdade. Eu saio de uma câmara de gás viva e falo assim, nossa, eu perdi 3 anos de escola, como que eu vou fazer? A pergunta quase é nonsense. Nós estamos vivos. Nós vamos recuperar isso. Como que a gente vai recuperar? Em quantos anos a gente vai... Mas nós vamos recuperar. Não? Então, assim, a questão de paciência, de saber que a gente vai ter um tempo aí para se recompor, né? Mas a gente sobreviveu a uma crise que a gente não esperava, não sabia como lidar, a um corpo estranho, né? Mas a gente sobreviveu, está sobrevivendo e vai sair disso. Acho que é isso que a gente tem que esperar, né? Que a gente saia disso melhor do que a gente entrou. Certo. Deputada, antes de passar para outro assunto, queria que a senhora falasse quais são aí as próximas metas da Comissão de Saúde da Assembleia, quais as reuniões, os assuntos que vão ser tratados aí durante esses meses aí que estão vindo. A gente está tratando, a gente teve um pleito aí que a gente batalhou bastante, que vai ter uma boa notícia que eu não posso falar agora, mas em relação às Santas Casas, né? E graças a Deus vai ter uma boa notícia para as Santas Casas nos próximos dias. Vamos batalhar também. Recursos, seria recursos? Edgar, assim, As Santas Casas aqui em Suzano tem uma que
sempre está Sim, aí mas com vai problemas, ter, né? vai ter boas notícias, sim. Nos próximos dias a gente vai ter boas notícias. E a gente também vai ter, a gente vai estar evoluindo aí para poder tratar essas questões relativas ao pós-Covid, né, que a gente tava discutindo aqui, como que vai ser a vida, o novo normal que todo mundo chamou, né, nos equipamentos de saúde, porque tudo que a gente viveu nesses 2 anos, a gente precisa deixar um legado, né, nos equipamentos de saúde, a gente precisa deixar um legado no atendimento de saúde, né, assim, a gente não vai poder voltar para trás, retroceder na forma de atendimento, né? No protocolo de atendimento. Então, assim, a gente precisa também preparar os equipamentos de saúde para isso, né? Para que a gente não seja pego no contrapé, porque vai acontecer uma nova pandemia, né? E antes da pandemia vão acontecer outras epidemias, né? E a gente tem que estar preparado para essas epidemias. Então, assim, como que a gente vai continuar cuidando da limpeza? Como que vão ser os protocolos de proteção individual? Como que vai ser os procedimentos de adequação? Assim, a gente não pode perder isso. Não pode correr o risco de, passou a pandemia, então agora eu não lavo mais a mão, eu não uso mais a máscara, eu não ponho mais pro pé, eu não ponho, sabe, aquela coisa assim, já passou, beleza, tá tudo bem agora. Não. A gente tem que manter um protocolo e a gente tem que instaurar esses protocolos como se fosse uma legislação, né, para que isso nunca mais volte atrás, para parametrizar um comportamento na saúde, para que a gente tenha já, a partir de uma próxima epidemia, que a gente não comece mais do 0, a gente já passe do 8 para frente. Então isso a gente já tem que cuidar, né? Então, assim, essas coisas a gente vai ter que, de alguma forma, parametrizar, cuidar, para que a gente não passe vergonha da próxima vez. A gente tinha desculpa dessa vez, a gente nunca viveu isso. Daqui para frente a gente não tem mais. Então, isso a gente tem que fazer, né? Cumprir o nosso papel. E da mesma forma, claro, nossa competência é a saúde na comissão. Na educação, nas outras formas de funcionamento do executivo, mas assim, a gente tem que tornar isso uma política de governo e instaurar isso como modus operandi no poder público, né, em todo o estado, em todo o país. Então a gente tem que cuidar desse novo momento pós-Covid. Agora, a Comissão de Saúde tem alguma forma de ajudar os municípios em relação a verbas e reivindicações? Por exemplo, aqui em Suzano existe uma reivindicação antiga de abertura do Hospital das Clínicas, que hoje ele não funciona como urgência e emergência e nem pronto-socorro. Ele recebe encaminhamentos de pacientes, que para a cidade seria importante, não só a cidade e a região. Esses assuntos também podem ser tratados também pela Comissão de Saúde? Sim, pode. A gente, na verdade, dá para levar para a comissão um assunto, fazer o debate na comissão, né? E se chamar o secretário para debater lá também o assunto, dá para fazer a discussão na Comissão de Saúde, o debate na Comissão de Saúde, né? E daí depois tratar isso de forma coletiva com o secretário. A comissão tem também esse papel de fazer o debate, levar o pleito. Isso é feito, sim. Tá certo. Deputada, eu queria tocar em outro assunto. A senhora foi secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da capital. Eu queria que a senhora, resumidamente, fizesse um balanço de como que foi esse trabalho, essa experiência na secretaria, de avanços que a senhora pode citar que foram desenvolvidos na sua gestão. Na verdade, eu fui em 2017, né? Minha passagem pela secretaria foi curta. Foi no começo do governo do João Dória. A gente estava... Era o João Dória. Isso, foi bem na época da transição. Foi uma experiência muito boa para mim, muito rica, né? Para mim, a Secretaria de Direitos Humanos deveria ser espinha dorsal de qualquer governo, né? Devia fazer, assim, a partir de direitos humanos, deveria se desenhar toda uma política de governo, de qualquer governo, né? É uma secretaria difícil, porque, assim, ela é muito mais meio do que fim, né? Ela tem
projetos em execução, né? Ela é muito mais uma secretaria que desenha políticas, mas não consolida políticas, não tem políticas, né, próprias da secretaria. Tinha políticas, e ao mesmo tempo eu tinha 14 coordenações para pensar políticas públicas para minorias, né? Então, na verdade, assim, eu tinha uma granada sem pino na mão, porque todas os coletivos, todas as minorias, todos os grupos vinham fazer a queixa na secretaria, né? Todas as bombas estouravam lá. Tudo que batia também no colo do prefeito de demanda, não sei o que, ele falava para eu resolver, né? Ou tudo que dava também de BO, ele falava para eu dar entrevista, mas na verdade não tinha orçamento quase, o orçamento é muito pequeno, mas foi uma experiência muito bacana justamente por ter todas essas idiosincrasias. Né? Uma missão bem difícil. Né? Exatamente, tocava a música do Missão Impossível, toda vez que eu chegava na secretaria. E era apaixonante, né? Porque primeiro era o lugar que eu queria estar, porque é o lugar da minha temática, da minha militância. E lidar com todas essas frentes ao mesmo tempo é muito desafiador, muito desafiador. Desenvolvemos ali, a gente estava na verdade desenvolvendo uma parceria com a Unicef para desenhar os projetos com a coordenação de criança, para fazer uma gestão conjunta, né, para todos os projetos de criança eles estarem junto com a secretaria para desenvolver. Nem deu tempo de efetivar por conta do tempo, e ali naquele momento eu saí por conta da decisão de entrarem na Cracolândia, né, e dispersarem o trabalho que a gente estava trabalhando há 5 meses num projeto da Cracolândia, que chamava Redenção, e o governo do estado decidiu entrar, e a prefeitura anuiu, e eu fui contrária, e aí eu decidi sair, por convicções pessoais, e saí naquele momento, então eu acabei ficando 5 meses só. Houve críticas na época, né, da maneira um pouco truculenta, né? Algumas críticas da forma, né? Da forma sim, que foi. Então eu não concordei, saí. Fiquei muito bem com a minha decisão, inclusive. Mas graças a Deus, assim, hoje a minha questão com o governador está super tranquila. A gente resolveu esse passivo aí há muito tempo, né? E eu também fiquei muito tranquila à época com a decisão que eu tomei, porque eu achei que era a mais... Inclusive eu falei isso para ele, né? Eu sabia que ia acontecer em algum momento. E quando eu pedi a exoneração, eu falei assim, ó, governador João, que eu chamava ele de João, né? Ele pedia para eu chamar de João. Então, se eu ficar, eu vou te atrapalhar. E eu não quero te atrapalhar. Então, assim, melhor eu sair e você faz a gestão. E então tá tudo bem. Ele falou assim, não, Patrícia, tudo bem, eu entendo. E aí foi cada um voltei para a Câmara e ficou resolvido. Mas agora, hoje, a gente, graças a Deus, tem uma relação excelente, né? Ele é o meu pré-candidato, inclusive, vou fazer tudo que eu puder para elegê-lo, e acho que ele amadureceu muito, muito mesmo. Ele não é o prefeito que eu conheci, né? Está muito mais maduro. Para mim, ele tem tido decisões como governador que eu assino embaixo, né? A questão da vacina, por exemplo, foi uma das coisas que me impressionou demais, e eu acredito que cada vez ele tem tomado decisões mais assertivas e mais pertinentes no que diz respeito às decisões de chefe de Estado. E quero muito também que ele seja a terceira via e que a gente tome uma decisão mais acertada no ano que vem do que foi a anterior. Essas manifestações na Paulista e pelo Brasil, a gente nunca tinha visto uma manifestação pedindo terceira via, né? Apesar de não ter sido tão forte como foi a do dia 7, a senhora acha que Sim. tem um caminho aí que pode ser ocupado pelo atual governador? Eu acredito que assim, não tem outro nome para ser a terceira via.
né? A gente não tem outra possibilidade que tenha a força e que seja uma distinção, né? Porque assim, a antítese do PT é o Bolsonaro, a antítese do Bolsonaro é o PT. Então ali são as partes que se... 8 e 80 e 88, né? Para fugir disso só tem a figura do governador do estado. Então eu acredito que ele tem muita possibilidade, muita chance. Eu ainda não acho que ele capitalizou a questão da vacina, as pessoas ainda não acreditaram isso a ele, então isso traz ainda muita possibilidade, porque o mérito da vacina é dele, e ainda tem muita chance dele capitalizar isso, além das outras políticas que ele também desenvolveu no estado, que são ainda desconhecidas e tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. E a Patrícia Bezerra sai candidata a deputada federal ou vai continuar Vou continuar aqui. Na Assembleia Legislativa? Deputado, estamos caminhando para o final, já até o meu tempo estourou aqui, que a sua assessoria me deixou aqui, mas eu queria saber a sua opinião sobre o caso da Isa Pena. Como que a senhora avalia o tratamento que a Assembleia Legislativa deu para esse caso? Olha, quase ficou na iminência de uma injustiça, né, de não acontecer nada com o abusador, porque aquilo foi um abuso patente, claríssimo, né, não tem outro nome, não tem como você abraçar uma pessoa por trás e dizer que não teve intenção, né, patético você dizer uma coisa dessa, inclusive. A Assembleia teve um risco ali de deixar tudo em branco, né, mas eu acho que nós mulheres tivemos um papel muito importante de cobrar justiça, né? Nem todas as mulheres, aliás, infelizmente, né? Mas graças a Deus a gente tem umas lá que fala bem alto e bate bumbo e mostramos a força que a gente tem, que não precisa ser a totalidade, mas precisa só mostrar aquilo que a gente foi lá para fazer. E nesse aspecto também a gente contou com muitos homens também com consciência, com hombridade, né? Com seriedade, que viu o que foi feito e não coadunou com aquilo, né? E pudemos fazer aquilo que foi justo, porque o comportamento da comissão de ética, naquilo que diz, aquilo que coube, né, a relatora, ela fez o papel dela, Maria Lúcia Amari, ela fez o relatório pedindo 190 dias, né, que era um afastamento que ele recebeu, inclusive agora, depois. Fizeram lá deram uma contornada, né, deram um jeitinho, e daí passaram a 109 dias, que não teria o afastamento dele, ele não perderia o cargo, e passaram a perna no relatório dela, para falar o português, claro, mas depois foi a plenário para votação do relatório e a gente conseguiu reverter, né, fazer um pequeno escândalo lá e fazer com que aquilo que fosse justo, né, acontecesse e ele perdesse o mandato por 6 meses, o que comprometeu bastante uma possibilidade de reeleição dele, né? 6 meses num momento como o que ele perdeu, fica muito comprometido. Sem contar que, assim, já existem movimentos muito sérios, como o RAPS, né, que eu faço parte, o movimento de líderes RAPS, que já se pronunciaram dizendo que vai ter no momento da eleição, vão colocar o outdoor na cidade de Botucatu, para lembrar aquilo que foi feito por ele. E assim, não vai ficar impune nem na época da eleição, né? Então vai ser muito difícil ele ser reeleito e assim, a gente não pode realmente deixar que se esqueça aquilo que foi feito, porque foi um desrespeito, foi um abuso, foi um ato de total, como fala? Não só desrespeito, mas assim, foi uma afronta à presença da mulher no legislativo, né? E a gente não pode admitir isso, de jeito nenhum. Tá certo. A mulher pode dançar funk, ela pode dançar na boquinha da garrafa, ela pode fazer o que ela quiser da vida privada dela. Isso não dá o direito de um homem
agarrar a gente, desrespeitar a gente, ou agir como se a gente fosse uma pessoa qualquer. Tá certo. Deputada, eu queria muito agradecer aqui a sua presença no DS Entrevista. Agora, para a gente encerrar mesmo, o pessoal já estava me falando ali que já passou o tempo. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o pessoal de Suzano, que está nos acompanhando aqui, vai ver também em outras cidades aqui a sua entrevista. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço pelo tempo e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Tá. Queria agradecer à população de Suzano, a Edgar aqui, e pelo privilégio de estar aqui compartilhando do meu trabalho, do meu pensamento, e dizer que tanto Suzano quanto a região pode contar comigo, com a minha força de trabalho, com a minha história, né, com a minha seriedade e com o meu compromisso, e que eu estou à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, Edgar. Eu que agradeço, deputado. Muito obrigado. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Vai vê-la também no canal do YouTube. Tem muitas perguntas que foram feitas aqui, não deu tempo a gente fazer aqui, mas eu tenho certeza que a assessoria da deputada está aqui acompanhando. Depois vai passar as perguntas que foram feitas para ela. Obrigado a você e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.